Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Meu nome é Adriano, tenho 39 anos e vou contar uma história que aconteceu no interior do Ceará em 1958. Na época, meu tio tinha 21 anos e namorava uma moça da Vila Zoraide. Naquele tempo, as distâncias eram encurtadas por caminhos que cortavam pelo meio dos sítios, e meu tio usava essas trilhas para ir à casa da namorada. Em um desses dias, depois de passar a tarde e parte da noite com ela, resolveu ir embora. Era quase meia-noite quando se despediu e começou a voltar para casa, pegando o caminho que cortava pelos sítios. O sogro dele o alertou. "Cuidado, rapaz, não é seguro passar por esses lugares a essa hora." No entanto, meu tio ignorou o conselho, riu e disse que estava tudo tranquilo. Seguiu seu caminho confiante, iluminado apenas pela luz da lua, com os sons noturnos da roça ao redor, o coachar dos sapos e os grilos preenchendo o silêncio. Como era comum naquela época, ele carregava um punhal consigo para se proteger de possíveis perigos no mato. Nunca se sabia o que poderia encontrar, fosse uma onça, um animal selvagem ou até uma tocaia. Enquanto andava, ouviu um grunhido estranho à sua frente. Ele pensou que poderia ser apenas mais um dos bichos do sítio e continuou. Mas mais adiante, viu algo que não conseguia descrever muito bem. Uma criatura grande, afiando as garras em uma árvore, como um gato arranhando madeira. Aquilo o fez gelar. O que estava diante dele não era um animal comum. Tentou sair de fininho, sem fazer barulho, mas não teve sorte. A criatura o notou, virou-se e avançou contra ele. Meu tio, em um reflexo rápido, sacou o punhal e desferiu vários golpes. O bicho rugia de dor, mas continuava atacando, resistindo. Eles lutaram por algum tempo, até que, por fim, a fera fugiu, desaparecendo na escuridão do mato. Machucado e em pânico, ele começou a correr, tentando se afastar dali o mais rápido possível. No entanto, pouco depois, a criatura reapareceu, aguardando por ele mais à frente. Mais uma vez, meu tio teve que lutar por sua vida. A batalha foi intensa e sangrenta, com golpes desferidos de ambos os lados. O bicho sangrava, mas insistia no ataque. Após mais uma luta, a criatura fugiu novamente. A essa altura, já eram quase 2 horas da manhã, e o caminho que deveria ser curto se transformou em um pesadelo sem fim. Meu tio se escondia quando podia, e quando não conseguia, enfrentava o bicho novamente. Isso aconteceu várias vezes durante a noite, até que finalmente ele avistou a casa do pai, o avô que me contou essa história. Chegou correndo, ferido e com as roupas rasgadas. Estava coberto de cortes e arranhões profundos. Precisou ser levado ao hospital, pois os ferimentos eram graves. Ao ver o estado do filho, o pai, um homem nordestino bravo e destemido, pegou sua arma e decidiu resolver a situação. Já havia boatos de que um certo homem da região se transformava em lobisomem, e ele foi direto à casa desse homem. Chegando lá, encontrou o suspeito sentado em uma cadeira de balanço, machucado, mas vivo.
O avô apontou a arma para ele e disse: "Nunca mais chegue perto da minha família, senão eu te mato." O homem, com uma voz grossa e sarcástica, respondeu: "Meu caro, você tem uma bala de prata?" O avô sentiu um calafrio na espinha, mas não recuou. Apenas repetiu o aviso e foi embora. Depois disso, o lobisomem nunca mais atacou ninguém da nossa família e a paz voltou a reinar. Essa é, sem dúvida, a história mais extraordinária que existe na nossa família. Me chamo Juliana, tenho 32 anos e sou casada, mãe de 2 filhos. Moro no interior de São Paulo e desde pequena sempre tive uma sensibilidade para o sobrenatural. Até hoje, vejo e sinto coisas que não consigo explicar e parece que meu filho mais velho herdou essa mesma sensibilidade. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 17 anos, durante uma viagem a Minas Gerais. Até hoje não consigo esquecer. Naquela época eu era filha única e sempre tive uma ligação muito forte com meus primos por parte de pai. Todos os anos fazíamos uma viagem para visitar um dos irmãos do meu pai que morava em Minas. Era uma tradição que eu aguardava ansiosamente, pois era a chance de reencontrar minhas primas Felícia e Fernanda e o meu primo mais velho, Roberto. Mas naquela visita em particular, algo sombrio nos esperava. Saímos de São Paulo logo cedo, já que meu pai preferia evitar dirigir à noite. A viagem correu tranquila e quando chegamos, tudo parecia perfeito. Após os abraços e conversas, planejamos sair naquela noite para a praça da cidade, encontrar alguns amigos e comer alguma coisa. Eu, Felícia, Fernanda e Roberto pegamos o último circular que passava e fomos para a praça, aproveitando a noite até quase meia-noite. Ao decidirmos voltar, percebemos que não havia mais ônibus disponíveis. Não tivemos outra escolha senão caminhar de volta até o sítio dos avós dos meus primos. O percurso era longo, 1 hora de caminhada até a estrada de terra que levava ao sítio. Quando finalmente chegamos à estrada, o silêncio da madrugada já nos envolvia. Era 1h30 da manhã e a escuridão parecia engolir o mundo ao nosso redor. Roberto, sempre à frente, liderava o caminho, enquanto eu caminhava atrás dele com Felícia e Fernanda. O único som que ouvíamos eram nossos passos e o vento sussurrando entre as árvores. De repente, Roberto parou abruptamente. O silêncio, que já era opressor, se tornou insuportável. Ele olhou para nós, com o rosto pálido e os olhos arregalados, e sussurrou: "Fiquem quietos." À nossa direita havia um morro. À esquerda, um vasto pasto que desaparecia na escuridão. Mais à frente, a velha senzala do sítio, um lugar que sempre evitávamos por causa das histórias macabras que cercavam aquela construção. Então, Roberto apontou para o morro. Seguimos seu dedo trêmulo e lá, no alto, uma figura escura nos observava. Era alta e indistinta, mas seus olhos brilhavam como brasas, vermelhos como o fogo, cravados em nós. O ar ao nosso redor parecia pesar mais a cada segundo. Antes que pudéssemos reagir, Roberto murmurou quase sem voz: "Corre, tem alguma coisa vindo atrás da gente." O pânico me dominou. Saímos correndo como podíamos, mas o medo me deixava fraca e meus pulmões queimavam. Meus primos praticamente me arrastavam, enquanto nossos passos se misturavam ao som de algo que parecia nos seguir. Quando passamos em frente à senzala, o terror atingiu seu ápice. O som inconfundível de correntes se arrastando no chão ecoava pela estrada, como se algo invisível estivesse se aproximando. Cada passo parecia mais pesado, e o ar estava denso, quase sufocante. Finalmente, avistamos a porteira do sítio, mas o som no mato indicava que algo grande, nos seguia de perto.
Roberto, com o coração disparado, lutava para destrancar a porteira enquanto eu sentia a presença se aproximando. O mato se movia e eu sabia que, se não entrássemos na casa rápido, aquilo nos alcançaria. Com um esforço desesperado, Roberto conseguiu abrir a porteira e todos entramos correndo para dentro da casa. Trancamos a porta atrás de nós e ficamos em completo silêncio, nossos ouvidos atentos a qualquer ruído lá fora. O som de passos pesados circulava a casa, como se aquilo ainda nos espreitasse, aguardando do lado de fora. Ficamos ali, juntos, aterrorizados, até que o silêncio voltou a reinar. Nada nos aconteceu naquela noite, mas eu demorei horas para adormecer. E até hoje, quando fecho os olhos, sinto que aquela figura de olhos vermelhos ainda me observa. Meu nome é Luiz, tenho 40 anos e hoje resolvi contar para vocês a minha história. Sei que muitos vão duvidar, mas não me importo. Respeito todas as opiniões. Em meados de 1965, eu trabalhava no corte de cana. Minha vida desde menino foi muito difícil. Fui adotado por uma família portuguesa e nunca conheci meus pais biológicos. Eu era o garoto adotado, um escravo. Para comer e beber, tinha que trabalhar e trabalhar, mas não me queixo. Afinal, cada um tem o seu destino. Certo dia, aos 16 anos, resolvi mudar tudo. Fui embora sem olhar para trás. E o que eu tinha? Nada, apenas a roupa do corpo. Dormi numa rodoviária e, ao amanhecer, me deparei com o seu José, um homem gentil e caridoso. Contei a ele sobre minha vida. Eu não tinha expectativa nenhuma. Não sabia ler, não sabia escrever e nem o que era dinheiro. Era um garoto completamente sem nada. Seu José me levou para sua enorme casa. Ele tinha uma firma de carpintaria e, chegando lá, nossa, ele me deu roupas, comida, uma cama para dormir e tudo o que eu precisava. Mas havia uma condição. Ele queria me ensinar sua profissão. Foi assim que me tornei um grande carpinteiro. Até aqui tudo normal. Mas assombrados, a partir de agora é que entra o surreal na minha vida. Acreditem se quiser. No meu trajeto da casa do seu José até a carpintaria, eu sempre passava por uma rua com um enorme portão verde. Na janela havia uma linda moça. Durante semanas, trocamos olhares. Naquela época, as coisas eram muito diferentes, especialmente quando se tratava de moças. O respeito era primordial. Certo dia, enquanto eu passava, ela me disse: "Olá, bom dia." Fiquei deslumbrado. Ela era lindíssima. Respondi com um "bom dia" e ela perguntou meu nome. Eu respondi meio sem jeito. Ela se apresentou. "Sou Melissa, muito prazer." Melissa era uma menina de olhos verdes, cabelos pretos e longos, e um sorriso encantador. Eu me apaixonei na hora. A partir daí, virou rotina. De segunda a sexta, eu passava por lá e puxávamos conversa. Ficávamos conversando por quase meia hora. Eu saía mais cedo de casa só para falar com ela. Ela sempre na janela e eu do lado de fora do portão. O tempo foi passando e eu a pedi para sair do portão, para que pudéssemos nos ver melhor. Mas a resposta dela era sempre a mesma. Meu pai é muito bravo, ciumento e agressivo. E eu me contentava com aquilo. Pensava comigo mesmo: esses pais vão me dar trabalho. E assim foi. Melissa sempre linda, sempre na janela. Eu já não conseguia parar de pensar nela. Certo dia eu disse: "Melissa, a gente precisa se abraçar, namorar. Preciso falar com seu pai porque eu te amo." Ela, porém, dizia que não era o momento. Falei sobre ela com o seu José, que me aconselhou: "Tenha respeito pela moça, Luiz. Ela deve ter seus motivos." Mas eu não entendia. E a rotina continuava. 5 anos se passaram. Seu José faleceu e me deixou tudo: casa, carro, empresa.
Ele não tinha família, então foi justo. Fiquei muito atarefado, estressado, e o tempo passou. Aprendi a ler, a escrever e a fazer contas. Mas, de segunda a sexta, eu sempre passava pela rua para ver Melissa. Nossas conversas continuavam, e eu mandava beijos de longe. Ela fazia o mesmo. Aquilo já me bastava, ou assim eu achava. 12 anos se passaram. Vocês devem se perguntar por que eu nunca fiz nada. A verdade é que era tudo mágico para mim, como um transe. Eu amava Melissa demais. Num sábado, decidi que não podia mais continuar assim. Bati palmas no portão 1, 2, 3 vezes. Nada. Quando eu já estava para desistir, um senhor muito velho apareceu na janela. Ele estava debilitado e com um semblante maltratado. Pedi para falar com Melissa, mas ele gritou: "Saia daqui, seu louco! Melissa morreu há mais de 12 anos. A tuberculose a levou junto com a mãe dela." Meu mundo desabou. Não podia acreditar. Como eu não tinha percebido. Melissa estava sempre do mesmo jeito. As mesmas roupas, as mesmas conversas, sempre na janela com aquela blusa de renda. Eu virei as costas e fui embora, em choque. Passei um mês sem parar de pensar nisso, voltando à rua todos os dias, mas a janela permanecia fechada. Até que um dia decidi ir ao cemitério. Depois de muito procurar, encontrei a lápide de Melissa e sua mãe. A foto dela estava lá, com os mesmos olhos verdes e cabelos pretos. Era verdade. Ela estava morta há mais de 12 anos. Nunca mais vi Melissa, nem em sonhos. Hoje, já sou um homem casado, mas nunca amei ninguém como amei Melissa. Levo essa história no meu coração, sabendo que de algum jeito Melissa foi real para mim, tanto quanto qualquer pessoa viva. Me chamo Rose, tenho 18 anos e moro no Tocantins. Vou falar um pouco sobre mim para melhor entendimento. Sou cristã, mas acredito em todas as outras religiões. Acredito que tenho uma mediunidade ou sensibilidade, se preferir dizer assim, que é bem aflorada. Desde criança, sinto o mundo espiritual muito facilmente. Vejo vultos, sombras e consigo perceber a energia das pessoas e dos lugares. Estou falando isso para que os inscritos do canal possam me dizer se o que sinto e vejo tem alguma ligação com o relato que vou contar agora. Quero saber se, de alguma forma, fui um lobisomem em uma vida passada. Mas como assim? Vamos descobrir. Não tenho uma boa memória, na verdade. Nunca tive. No entanto, desde o ocorrido, tenho a memória de um sonho que não sei se é uma lembrança de uma vida passada ou apenas um sonho, mas nunca me esqueci dele. Não lembro exatamente a época em que sonhei, mas acredito que tenha sido há uns 4 anos. Agora, vamos ao relato. No sonho, lembro que estava na casa da minha avó. Ela estava com visitas, mas não consigo me lembrar do rosto de nenhuma das pessoas. Só sei que não as conhecia. Também lembro de um carro estacionado dentro da casa da minha avó, que parecia um Fusca, mas com uma cor de couro marrom bem velho. No sonho, cheguei perto e vi que era realmente feito de couro. Achei tudo muito estranho, tanto as visitas quanto o carro de couro. Fui perguntar à minha avó de quem era o carro e por que ele era feito de couro. Nesse momento, senti que minhas unhas estavam crescendo. Quando olhei para elas, não eram mais unhas normais, mas garras. Pareciam garras de lobo, grossas, amarelo-amarronzadas. Lembro de cada detalhe delas, da textura e da sensação de estarem crescendo nas minhas mãos. Fiquei assustada, mas ao mesmo tempo agi como se fosse algo normal. Apenas escondi as mãos para que ninguém percebesse. Logo depois, percebi que uma das mulheres, uma das visitas que estavam com minha avó, começou a me encarar, como se soubesse o que estava acontecendo comigo. Tentei disfarçar, mas ela continuava a me olhar. Não lembro do rosto dela, mas lembro de suas expressões enquanto me observava.
Em um momento, ela se levantou, veio até mim e sussurrou que sabia o que estava acontecendo comigo e que poderia me ajudar. Fingi que não era comigo e continuei minha vida no sonho. Mas em certo momento, ao olhar para os meus braços, vi que estavam cobertos por pelos. Voltei a falar com aquela mulher e ela me disse que eu precisava ir com ela para um lugar mais seguro para que eu não machucasse ninguém. Decidi ir. Lembro de entrar no porta-malas daquele Fusca para sair sem ser vista pela minha família. Subimos uma ladeira que conheço bem, aqui perto de casa. Enquanto subíamos, senti meu corpo esquentar. O couro do carro estava quente por causa do sol, e eu pedi para a mulher acelerar, pois sentia que a fera dentro de mim queria sair. Quando chegamos ao lugar prometido, saí do porta-malas e vi que estávamos em uma floresta com um vilarejo de casas de madeira. Disse a ela que aquele lugar não seria seguro, pois eu estava ficando mais forte. Queria encontrar um lugar onde pudesse me trancar para não machucar ninguém. Enquanto procurava, senti meus braços musculosos cobertos de pelos. Minha fome aumentava e minha boca parecia crescer. Sabia que, se a noite chegasse, eu não conseguiria mais controlar meu corpo ou minha mente. A mulher me disse que no final da floresta havia uma casa onde eu poderia ficar a noite toda, protegida e protegendo os outros. Ela, no entanto, não poderia me acompanhar, pois precisava se proteger também, caso eu não chegasse a tempo. Ela me mostrou a direção e foi embora. Corri o mais rápido que pude, tanto em 2 pernas quanto de 4. Quando finalmente avistei algo que parecia uma casa, me aproximei e vi que era toda de vidro. Pensei, como uma casa de vidro vai me segurar? Ao lado da casa havia um rio, e além do rio, uma pequena ilha. Pensei em atravessar o rio para ficar longe das pessoas, pois apesar de tudo, eu só queria estar sozinha e não machucar ninguém. Quando olhei para a água, vi o reflexo de um belo pôr do sol, mas também percebi que o tempo havia acabado. Olhei para baixo e vi que minhas pernas eram patas como as de um cachorro, mas muito maiores. Senti o meu corpo bem mais alto. A água batia nas minhas patas, que afundavam na lama da beira do rio. Olhei novamente para o pôr do sol e pensei, é tarde demais. E enquanto meus olhos se fechavam, eu acordei. Acordei na minha cama, tonta, sem entender nada, mas com muitas dúvidas. Será que foi uma lembrança de outra vida? Será que não me lembro do que aconteceu depois, porque perdi o controle e aquilo não era mais eu? Ou será que foi apenas um sonho?